Começa com uma notícia muito importante, viu? E para fazer todo mundo refletir, é que aqui na Paraíba a gente registrou 5 casos de homicídio no período de apenas 4 dias, feminicídio, perdão, em apenas 4 dias. Olha só, os assassinatos ocorreram nas cidades de João Pessoa, aqui na capital paraibana, também em Bahia, Guarabira e Mamanguape. Para falar sobre a saúde mental dessas mulheres, eu recebo aqui no estúdio do Manhã da Gente a psicóloga Daniele Azevedo, que já está aqui comigo. Daniele, muito bom dia, viu? Realmente esses casos, não é isso, abalaram toda a sociedade, não só as famílias das vítimas, né? Infelizmente, desses feminicídios. E em casos como esse, como é que a gente pode ajudar essa mulher que está passando por esse ciclo de violência, que a gente sabe que o feminicídio é o que está na ponta, né? Mas as agressões, né, as discussões físicas, também verbais, elas já começam bem antes. Então, como é que a gente pode ajudar, então, essas mulheres? Bom dia. Bom dia, Thaisa. Bom dia para você também que está em casa e que se identificou com essa fala. Porque, às vezes, até como vítima, você mesma está tendo dificuldade de assumir que você precisa tomar uma atitude. Então, infelizmente, isso é algo que é muito corriqueiro. A violência, ela está na sutileza, às vezes, do comportamento, né? É uma fala que é mal interpretada, que esse abusador, inclusive, afirma que está sendo mal interpretado, que está sendo deturpada a interpretação e que, quando você vai ver, é um ciclo que se repete sempre que um próximo episódio ele acontece. Então, são situações que se transformam em episódios recorrentes. E você simplesmente vai deixando acontecer porque você precisa vivenciar aquela situação, ou porque você é submissa financeiramente, ou porque você teve, inclusive, um retrato de referência familiar que lhe provou que estar dentro de um relacionamento assim é normal. Então, temos tudo para que essa vítima, ela perceba, assuma e reconheça que você não precisa vivenciar com isso. Você não pode normalizar mais. Não podemos normalizar. Toda e qualquer tipo de agressão não é justificável, né? Então, a gente precisa entender que se eu estou com você, se eu amo você, eu preciso cuidar, eu preciso respeitar. Então, aquela base da responsabilidade afetiva, da empatia, de se colocar no lugar do outro, isso refere até à própria construção de projeção que você tem com seus filhos. O que você quer mostrar para eles? Você quer continuar o ciclo errado que você aprendeu lá com seus pais, com seus avós? Você acha realmente isso correto? Né? Então, é o basta que a gente precisa. E, às vezes, quando algumas das mulheres que foram abusadas, eu não queria nem enaltecer apenas que são mulheres, tá, Thaisa? Porque tem homens também que sofrem com esse tipo de manipulação, articulação. Os relacionamentos abusivos, né? Infelizmente. Pois é, geralmente pacientes que, por exemplo, desenvolveram transtorno de personalidade borderline. Então, é muito difícil a convivência. Precisamos tratar, precisamos entender até onde vai, de fato, o universo patológico, mas é necessário eu fazer o primeiro questionamento. O que me sustenta nesse relacionamento para que ele funcione nesse formato? Verdade, Daniele. E quem está em casa e tiver alguma dúvida, pode passar para a gente, tá? Através do WhatsApp 981-457570, porque esse é um assunto que, com certeza, a gente tem pessoas que estão passando por esse tipo de situação em casa, né? E como é que a gente deve lidar, principalmente com as crianças nesse contexto? Porque a mulher adulta, às vezes ela não consegue sair do ciclo de violência. E que tipo de repercussão se esses atos de violência acontecem na frente da criança com relação à saúde mental, principalmente dela no futuro? Bem, eu sei que é difícil, tá, mãe? Eu sei que é muito difícil. Mas recua, sai do ambiente, tenta entender que aquela criança, ela não é como se a gente precisasse ser um pouquinho mais forte por conta da nossa referência ali, né? Então, eu não preciso transparecer para o meu filho que meus problemas, por exemplo, de relacionamento estão atingindo a nossa esfera familiar. Muitos pais discutem na frente das crianças, acham que os adolescentes eles podem assistir porque já são adolescentes. E não, é o contrário. Aquela história de se resolver o problema dentro do quarto é muito eficaz. Então, se você tem a dificuldade de conversar,
né, de dialogar. Não é nem conversar, eu acho que é dialogar mesmo, porque muitos casais não sabem nem dialogar, Thaisa. Infelizmente. E pedir ajuda não custa. Sem dúvida, não custa. Então, se você está tendo essa dificuldade, você pode buscar uma terapia de casal. A terapia familiar, inclusive, dependendo da idade desses filhos, né? Porque, às vezes, é um contexto que envolve, inclusive, o funcionamento desses filhos dentro de casa, no universo social, na escola, vícios, uso de álcool, vape antes do tempo, sabe? Isso acaba trazendo conflitos para a relação, onde um sempre está apontando o outro como culpado, né? Então, você, marido, você que tem culpa disso porque você acaba fazendo isso de errado na frente do nosso filho, olha como ele está. E não, é o contrário, é prevenir, é tentar cortar o mal pela raiz mesmo. E isso acontece quando as elaborações, né, psíquicas, elas funcionam. Então, se eu consigo entender que aquilo não está bem comigo, consequentemente, o que está ao meu redor vai funcionar bem melhor. E acredito eu que os efeitos desses abusos, dessas violências, esses efeitos sejam diferenciados a partir de acordo com cada faixa etária, né, dessa criança, por exemplo, a mais novinha, para uma que já entende o que está acontecendo, tem reações diferentes, tem repercussões diferentes. Sim, sem dúvidas, porque imagina, eu tenho que obrigatoriamente estar com o bebê no colo, né? Eu estou numa fase de amamentação e aí eu continuo aquele ciclo de violência que já existia antes mesmo da minha gravidez, nessa fase no caso pós-parto, né? O que acontece muito? A minha mama, ela não é mais erótica. Eu deixei de ser uma mulher, no caso, com um contexto afetivo sexual, para ser mãe. E aí muitas mulheres, elas se embotam nessa ausência de autoestima e é a fase, eu diria até que mais crítica, Thaisa, para algumas mulheres que não conseguiram resolver o ciclo, né, de ciúmes, de possessividade, de traição mesmo lá atrás. E aí é a fase que elas estão mais instáveis emocionalmente e anunciam isso na relação. Por quê? Eu não estou podendo ter relação com meu marido por conta da própria fase do pós-parto, eu não estou bem com o meu corpo, eu não estou bem e eu me sinto ainda numa emboscada, entre aspas, né? Eu me sinto na necessidade de cuidar do meu filho e eu não posso sair. Olha só. Então, eu me sinto aprisionada a vários contextos que envolvem aquela maternidade, que ainda é uma continuidade daquele namoro lá que não estava muito bem. Uma situação que não é nada fácil, né? E já chegou pergunta dos nossos telespectadores aqui. Vamos lá, qual é a pergunta que a gente tem agora? Bom dia, meu marido passou a me chamar com palavrões, né? Não aceitei e terminamos com uma briga feia. Isso foi certo? E aí? Bem, toda e qualquer relação que envolve agressividade, alguma coisa já vinha acontecendo anteriormente, né? Eu acho que não foi a primeira vez que ele falou algum tipo de palavra de baixo escalão com você. O que é lamentável, porque eu não sei até que ponto ele está reproduzindo o comportamento da própria casa dele lá, né? E uma coisa que eu quero enaltecer aqui, Thaís, é que muitos homens e mulheres fazem isso até de forma inconsciente. Infelizmente. Inconsciente no sentido de, eu estou apenas reproduzindo o comportamento. Eles não param para entender, caramba, eu estou sendo igual ao meu pai nesse momento. Porque é só uma forma de falar, eu estou uma sendo expressão, igual mas é agressão também, a agressão verbal é uma violência também. E é uma cópia daquilo que ele viveu na fase dele de adolescência, de infância, até mesmo no início da fase adulta, quando ele estava dentro da casa dos pais. E aí ele acaba entendendo que aquilo é normal. Conscientemente é quando a gente evidencia que eu gosto de denegrir, eu gosto de maltratar, eu gosto de fazer com que você se sinta inferior, sim. Isso porque vai eu dando sou força o dono da casa, agressões. porque eu sou o provedor, então você tem que me obedecer. Então, conscientemente, eu diria que esse é meio que o eixo que envolve até prazer para alguns deles, e é onde a gente fala de pacientes que têm traços de psicopatia, o próprio narcisista, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de dificuldade porque de aceitar esse tipo de tratamento, porque, afinal de contas, até quando você quer viver isso? Vai esperar morrer? Né? Então, como tem acontecido, né? Então, você vai abrindo brechas, né? É tão difícil, algumas mulheres chegam para mim, Thaís, e falam, ai, Daniela, é tão difícil bloquear. Tadinho, eu preciso ajudá-lo, ele está passando por isso, ele pode se matar. Gente,
Por favor, o que que você tem feito com você? O Isso não é mais bloqueio, na aceitável. verdade, ele parte justamente daquilo que eu mereço. Se eu mereço vivenciar esse ciclo e ainda ser salvadora de quem estava me maltratando, paciência. Verdade, ninguém Entendo merece. essa moça, né? Porque eu acredito que muitas mulheres, eu não sei se seu marido estava alcoolizado, estava fazendo uso de algum tipo de substância, algumas situações que envolvem quadro maníaco faz com que o paciente ele tenha essa necessidade de denegrir, de inferiorizar, né? Mas corta o mal pela raiz, não permita que isso aconteça uma outra vez. Entendo que o perdão ele faz parte das relações para ressignificar esse relacionamento, porém uma segunda, uma terceira vez eu já acho que é algo para ser realmente avaliado por você. Verdade. Tá? Chegou mais uma pergunta, tá? Vamos lá. Pelo nosso WhatsApp. Vamos lá aqui no telão. Qual é o próximo questionamento? Meu nome é Wanda, ela ainda se identifica, né? Eu já tenho uma filha que tem um amante, tem uma filha que tem um amante e ele desfaz muito dela. Ah, tá contando a situação da filha, olha só, né? Então, Wanda tem uma filha e tem um amante e ele desfaz muito dessa filha dela com palavras. Minha filha já me disse que ama e ele é o pai do filho dela e ela não tem emprego e depende dele. O que é que eu faço para tirar ela, né, desse ciclo de violência? Olha só que situação, né? Uma mãe tá vendo a situação ali, pelo menos ela tá reconhecendo e quer ajudar a filha, pelo menos já tem alguém ali com você. Mas é uma situação difícil porque ela depende financeiramente e emocionalmente. E ele tem um amante, o marido da filha, e tá tudo errado nessa relação. Pelo que eu entendi também, a filha da Wanda, ela tem um filhinho já com esse amante, né? Olha... Com o marido. O marido tem um amante, né? Assim eu entendi na pergunta da filha da Wanda. Né? A Wanda tem uma filha que é casada e... Eu pensava que a menina era amante de alguém que tinha um filho extraconjugal. Entendeu? Ficou meio confuso. Ficou um pouco confuso, mas pelo menos a gente está vendo aí que tem uma relação extraconjugal, tem uma dependência emocional e uma dependência financeira. Enfim, tem 3 coisas aqui nesse tripé que não tá batendo, né? O que fazer num caso desse que a mãe tá vendo que essa filha tá passando por problemas, né, no relacionamento? E a mãe que tem que apontar isso, né? Engraçado que isso é tão comum. As pessoas de fora, elas conseguem ter um filtro melhor daquele relacionamento. E quem está dentro, não. Eu estou dentro de uma situação que me faz me depender emocionalmente, né? E é muito difícil para que eu saia dela, porque, obviamente, ele me supre, entre aspas. E quando a gente vai perceber, são parceiros que romantizam muito a relação. Ah, mas você não vai encontrar ninguém melhor do que eu. Ah, mas eu estou suprindo essa necessidade por você. Ah, mas eu posso ajudar. Como é que uma outra pessoa vai querer você? Às vezes até evidenciam um corpo, colocam essa mulher, no caso, para baixo com relação à imagem, à idade, à vestimenta, até mesmo ao físico, né? Como eu escuto isso no consultório? Então você me trouxe um tripé que, infelizmente, ela, talvez, a filha da Wanda, ela não está conseguindo perceber, porque ela está dentro de um ciclo vicioso, que eu já diria, é uma relação patológica, né? Porque eu assumo, me identifico com isso, não tenho a força de vontade de procurar algo, me acomodei naquele relacionamento, quer queira, quer não. Então, eu não quero ir adiante, porque algumas coisas me fazem paralisar. E aí é onde eu percebo que a ausência de autoestima, a ausência do querer dessa mulher de dar a volta por cima. Eu tenho tantos exemplos, Thaisa, de mulheres que voltaram a estudar depois dos 50 anos, que fizeram um concurso, né, porque queriam salvar essa família. E conseguiram. Nunca é tarde. Nunca né? é tarde, depois de muito tempo, né? Então, dentro de um relacionamento que estão se divorciando aos 60, dentro do consultório. Então, assim... É algo que é delicado? Mas nunca é tarde para a gente ser feliz, voltar, dormir com essa cabeça no travesseiro de forma tranquila, né? E saber que no outro dia você não vai precisar passar por isso. Porque filho cresce aí no mundo. E você? Quem é que vai lhe abraçar? Quem é que vai ter esse aconchego?
Se não for você mesma, e se for numa relação assim, será que realmente vale a pena? Ser mais tarde do que nunca ter essa oportunidade. Então, Wanda, a gente espera ter te ajudado. Se não, passa novamente tua pergunta, a gente tira a tua dúvida novamente. Fala tá certo? Comigo por direct, que eu acredito que a sua filha precisa muito de ajuda. Verdade. E já tem mais uma pergunta chegando por aqui. Vamos aqui no telão, conferir agora. Estou passando por uma situação complicada. É que meu esposo bebe de segunda a segunda. Não existe agressões físicas, porém verbais, mas também é violência, tá? E ele já me empurrou com o nosso filho nos braços, aquilo que você falou agora há pouco, quem amamenta, tá com o bebê. Tenho 47 anos, estou desempregada desde 2020. Olha só, a questão da idade e o desemprego, mais uma vez aí, latente, né? Tendo, então, essa dependência financeira dos homens que muitas mulheres ainda têm. Pois é, a dependência emocional, ela faz com que eu me sinta inferior, incapaz, impotente e às vezes até que eu tento compensar isso com outras coisas. Geralmente essa mulher, ela é acometida de fases consumistas ou de compulsão alimentar ou até mesmo de automutilação. Ficam depressivas, não estão bem com relação à questão sexual, nem se conhecem, nem se tocam, nem se percebem nesse contexto sexual. E aí eu pergunto, né? O que você quer para você hoje? O que realmente lhe sustenta nesse relacionamento? Você me fala que ele tem uma fuga muito nítida aí, que é a bebida. Se ele bebe de segunda a segunda, certamente ou ele está já nesse vício há um certo tempo, ou você já conheceu ele nesse contexto, né? E ele nem se depara com esse problema, por quê? Porque ele nunca vai mudar se ele não quiser mudar isso. Porque há também essa possibilidade. Se ele quiser mudança, tem apoios, né? Inclusive na rede SUS, para abandonar esse vício que vai ser bom para a família e para ele também. Então é só vantagem. O difícil do vício, né, é que algumas pessoas, elas tendem a ter recaídas. E numa única recaída, Thaisa, colocam todo o tratamento a perder. Isso acontece com alcoolistas, com drogadistas, né? Então a gente sabe que essa esposa, ela sofre muito, porque não é apenas, por mais que ela defenda ele, porque ela até de uma maneira muito sutil, ela está defendendo esse marido. Nunca teve agressão física, mas teve um empurrão. Daniele, mas ele me empurrou ele só fala palavras, né, de baixo escalão, ou então, Daniele, olha, ele é uma pessoa boa porque ele coloca a feira dentro de casa. Mas isso é suficiente para você? E o carinho, e o contato, e o afago? Que casamento é esse? Que continuidade de namoro você vive hoje? Você é suprida nesse cuidado ou você tem que cuidar dele? Então, muitas mulheres, elas assumem essa posição de maternidade, inclusive, do próprio marido. Eu preciso cuidar dele, eu preciso salvá-lo, como verdadeiras mães desses companheiros, né? E a gente sabe que essa responsabilidade não lhe cabe. Você não é mãe desse marido, que fique bem claro. É bom deixar isso bem claro, né? Até porque o homem, ele tem a função de pai e de esposo. Realmente, essa mulher pode até defender, mas ele é um bom pai, enquanto marido. E você também é esposa e mãe. Também não pode ser só mãe, tem que lembrar de ser esposa, se autovalorizar, ser mulher, estar satisfeita consigo. Enfim, tem muitas nuances nesse relacionamento. Só não pode ser mãe. Mãe do marido e mãe do filho. E a gente vê isso repercutindo tanto, isso é tão reproduzido nos relacionamentos. Lógico que a gente sabe que é bom carinho, é bom cuidado, né? Aquele ciúme ali dentro do limiar, por favor, nada de excessos, nada de perseguições, tá? Minhas pérolas. Mas quando a gente percebe que de fato há um debruçar maior, faça do meu jeito, eu controlo, eu sei o que é melhor para você. Opa, alguma coisa está errada aí. Verdade. E eu já ouvi falar também de mulheres que dizem que têm familiares, parentes que endossam esse tipo de comportamento. Não, mulher tem que ser assim. Para ser uma boa mulher, você tem que deixar o marido mandar, ele coordena a casa e etc. E manda, e você tem que ser submissa. E não é bem por aí, né? Mas fica difícil você sozinha remar contra a maré quando tem uma família, quando tem uma sogra, quando tem a própria mãe, né, irmãs, cunhadas, que fazem com que isso se reforce, que esse relacionamento continue assim. Não pode ser por aí. Eu queria chamar a atenção para essas minhas moças que estão aí do outro lado, né? Em algum momento, esse companheiro, ele tem traços da tua figura paterna?
lembra em algum ponto, né, a tua figura paterna? Pensa um pouco sobre isso. E se de fato há, procure terapia, viu? Daniela, eu queria que você deixasse suas redes sociais, a gente vai ficando por aqui, que a gente tem um tempo muito curto, mas principalmente para a Wanda, que se identificou, mas para essas outras mulheres, ou quem ainda não tomou coragem de fazer aquela pergunta aqui no Manhã da Gente, como é que faz para te encontrar e encontrar então esse caminho, uma solução para esse relacionamento? Eu atendo na Rio Grande do Sul com a Pará, eu tenho um consultório próprio, Daniele Azevedo, Espaço Terapêutico. A minha rede social é Daniele Azevedo com 2 L's e PC, @ no Instagram. Lá eu tenho vídeos, eu tenho mensagens, eu tenho muitos inscritos. Esse ano ainda vai ter lançamento de livro, né? Então a gente está aí para cuidar das minhas pérolas, não somente da fase adulta, né, adolescentes, mas também dos casais. E eu sou sexóloga, tá? Então, pacientes que têm disfunções sexuais também podem contar conosco. E a gente sabe que a mudança não é do dia para a noite, né? Vem aos pouquinhos, então te procura, vai aos pouquinhos fazendo esse acompanhamento, tirando dúvidas, até se sentir de fato fortalecida, e esse dia vai chegar, com certeza. Muito obrigada, viu, pela conversa tão importante, tão relevante, principalmente nessa semana. Obrigada, Thaís. E olha só, a gente vai